sabe o que faz um jornalista? Será que tem diferença daquele que fica na rua fazendo as matérias, daquele que fica dentro do estúdio? Sobre os desafios, verdades, dicas, matérias interessantes, inesquecíveis. Um bate-papo hoje muito legal com o Thiago Bezerra. Ele é daqui da nossa região, trabalha em emissora de televisão e vem contar tudo isso pra gente. Vem conhecer! Thiago, que legal você aqui no programa agora sendo entrevistado. Tá vendo? Mudei de posição hoje, né? Um dia entrevistando, outro entrevistado. Caça e caçador, né? É legal. Eu gosto. Você gosta? Eu acho legal você estar nas duas posições. A gente é pego desprevenido ali. Normalmente eu que faço as perguntas, né? Então a gente que pega as pessoas de surpresa. Hoje estou aqui para eu ser pego de surpresa. E eu acho super legal, porque as pessoas gostam disso, né? Da troca das posições, né? Ainda mais você que é conhecido aqui na região, vocês vão conhecer um pouquinho mais do Thiago. Não sei aqui. se eu sou tão conhecido assim, não. Eu também não ligo pra isso, a verdade é essa. Eu tô ali pra fazer meu trabalho, né? Não pra ficar famoso. Mas é a consequência, né, também. O bom é que assim, né? Eu tô numa emissora de TV. Se as pessoas me reconhecem, significa que elas estão assistindo essa emissora, elas estão consumindo o meu trabalho. Então é isso que vale pra mim. Muito bom. O Thiago eu conheci lá na academia, a gente faz academia junto, né? E aí eu fui olhando, fui vendo, gente boa, tal, não sei o que, eu olhei seu trabalho, bacana, falei, poxa, vou chamar aqui da região para saber o que faz um jornalista, porque eu tenho dúvidas sobre isso, sobre muitas funções. Eu agradeço o seu convite em primeiro lugar e pegando esse gancho que você falou da academia, a gente tem que destacar que hoje você tá assim, né? Com roupinha amarela, o tênis colorido, por minha causa. Por sua causa. Porque é assim que eu vou pra academia, né? Porque eu vou normalmente com uma roupinha mais discreta, mas os meus tênis chegam antes dele. Verde limão, rosa, isso aí. Eu gosto de colorido. E você de amarelo. Achei o seu lindo, não tem amarelo ainda. Quem sabe depois dessa eu vou. Vai te inspirar, vou procurar. Mas a gente tá combinando. Você de amarelo, eu de vermelho aqui, ó. Ketchup e mostarda. É isso. Boa. É as cores da fome, né? Logo lá vai dar fome. É verdade. Né? E eu não fujo de comida, não. Eu gosto de me alimentar bem. Isso mesmo. Antes de saber o que faz um jornalista, o que te levou a ser um jornalista? Sonho de criança ou a vida? Tati, não. Eu, na verdade, meu sonho de criança era trabalhar com televisão. Mas eu nunca pensei que eu seria jornalista. O que acontece? Quando eu era criança, eu era muito tímido. Aquele tímido de ter que chegar no ouvido da professora para pedir para sair da sala para ir no banheiro, sabe, na escola. E aí, quando eu tinha 9 anos, começaram algumas atividades extracurriculares na minha escola e uma delas era teatro. E tava febre do momento, isso em 1998, uma novela infantil chamada Chiquititas. Acho que todo mundo, se não assistiu, pelo menos ouviu falar, não tem jeito. Eu vi a primeira versão. A minha primeira versão, exatamente essa. Tinha estreado em 97 e em 98 começou esse grupo de teatro na escola. E todas as crianças resolveram fazer, tipo, muitas crianças. E eu fui nesse embalo. Depois foi passando o tempo, a criançada toda foi desanimando, foi saindo e eu fui ficando. Tanto que eu fiquei nesse grupo até eu sair. Eu comecei na terceira série do ensino fundamental, fui até o terceiro ano do ensino médio. Não saí do grupo de teatro. E foi ali que eu descobri que eu queria trabalhar com arte, com comunicação e principalmente, por causa das Chiquititas, televisão. E aí me interessei, fiz teatro por muito tempo, nunca parei de fazer teatro na verdade, né, desde que eu comecei em 98. E mais tarde eu fui fazer faculdade e fiquei com aquele medo, né, é muito difícil trabalhar com arte, com comunicação em geral, né, tem muita gente talentosa e muita gente também que não é tão talentosa assim, mas que consegue as oportunidades por outros caminhos, né, e pensei, bom, o que eu faço? Resolvi fazer uma outra faculdade, fui fazer psicologia. Nada a ver com nada. Mas botei na minha cabeça, não, vou fazer psicologia, não vou me envolver mais com arte nesse período, porque eu preciso ter uma profissão, depois que eu estiver trabalhando, ganhando meu dinheiro, quem sabe eu volto pro meu sonho. Porém, logo no primeiro mês de faculdade, apareceu lá um grupo de teatro na faculdade, que quem fizesse um processo seletivo lá, passasse em determinada colocação, ganhava 50% de bolsa na mensalidade. Eu falei, poxa vida, como é que eu vou deixar?
E não parei, né? Nisso eu falei, não vou mais fazer teatro, mas a vida trouxe teatro de volta pra mim. E continuei fazendo até que depois de 3 anos de curso de psicologia, eu falei, bom, não é pra mim mesmo. Gosto muito, faço terapia, né? Adoro psicologia, respeito muito a profissão, mas não era o que eu gostaria de trabalhar. Sim. Então tranquei o curso de psicologia, fui me formar como ator em primeiro lugar. Fiz 3 anos de curso em Taubaté, na escola Fego Camargo, me formei como ator, então sou ator profissional. De fato, confirmei mesmo, trabalhando muito na área, é muito rala, né? É muito difícil, então falei, bom, preciso agora caminhar por alguma coisa similar, algum complemento. Foi quando eu fui fazer jornalismo. E aí acabei me saindo melhor do que eu esperava. Foi algo que engatou de fato e aconteceu, né? Mas eu acho que é tudo uma coisa só. Ator e jornalista, né, apresentador, repórter, ator, todo mundo que trabalha com comunicação, arte e comunicação, né, são coisas atreladas. Então eu vejo a minha carreira como uma coisa só, dos meus 9 anos, quando eu entrei lá no grupo de teatro das Chiquititas, até hoje eu vejo como um processo, né? Eu fui caminhando e a vida foi me levando para caminhos profissionais interessantes, mas que no fim, acho que é um processo só. Não acho que é o Thiago ator e o Thiago jornalista, é uma coisa só. É uma coisa só, sempre é. Eu sempre digo aqui que o profissional é a extensão do pessoal, não tem jeito. Sim. Né? Se você é uma pessoa boa, você é um profissional bom. Se você é uma pessoa mau caráter... E eu acho que isso é uma coisa que chama a atenção, inclusive, de quem consome o nosso trabalho. Eu recebo muito feedback de gente que fala assim, quando você está na TV, parece que você está conversando comigo. Por quê? Porque sou eu. Sim. Né? Eu não estou criando um personagem quando eu estou ali na frente da câmera. Eu gosto de facilitar a comunicação para que todo mundo consiga me entender da mesma maneira. E não interessa o assunto. Às vezes são assuntos mais cabeludos do que outros. Mas a comunicação precisa ser fácil e clara para todo mundo, né? Então, se você cria um personagem, primeiro que você não vai conseguir se comunicar muito bem, porque você vai estar interpretando. Exato. Né? E segundo, que eu acho que você distancia as pessoas de você. E eles percebem. Percebem mesmo, percebem real. Que legal, muito bom. Vamos para o que faz um jornalista. Um pouco de tudo. Olha, existem na verdade jornalistas, a principal função do jornalista é, obviamente, noticiar, certo? Então, a gente vai ficar de olho em tudo que está acontecendo ao nosso redor, tanto na vida cotidiana quanto com poderes maiores, né, executivo, legislativo, judiciário, a gente precisa fiscalizar. Existe até na faculdade de jornalismo uma fala, né, que dizem que o jornalismo funciona como o quarto poder, que seria o poder de fiscalizar os outros 3, o executivo, o judiciário e o legislativo, Eu não né? sabia que Dizem, né, que o jornalismo é o quarto poder. Então, a principal função é ficar de olho em tudo e trazer as notícias para as pessoas. Mas existem muitas funções do jornalista, né? Em geral, e não é todo mundo que trabalha só com esse jornalismo que a gente está acostumado a consumir, do jornal, da revista, ou do telejornal, ou do rádio-jornal. Existem jornalistas que fazem assessoria de imprensa, então eles são responsáveis por levar os conteúdos dos clientes dele para a imprensa. Existem jornalistas que trabalham com comunicação dentro de empresas mesmo, né? Fazendo os interjornais, vamos dizer assim, né? Fazem aqueles conteúdos, comunicação interna. Hoje a internet está ultrapassando, né? O que você faz aqui é como se fosse uma função de um jornalista mesmo, né? É comunicação em geral. Entendi. E qual é a diferença entre jornalista e repórter? Eu tenho a impressão que jornalista é aquele que fica dentro, em minha impressão, dentro do estúdio, e o repórter fica fora. Não. Mas ambos são jornalistas. Sim, sim. E o que difere? São funções, né? Deixa eu ver se eu consigo pensar em algum exemplo. Bom, vou falar direto do jornalismo mesmo, né? Todo mundo é formado na mesma coisa. Somos jornalistas. Mas existem funções dentro da emissora de televisão. Então existe um produtor, que é responsável por levantar as pautas, por correr atrás dos conteúdos, por debater aquilo lá com a chefia para ver quais que são os assuntos relevantes para se transformarem em reportagens. Existe o repórter, que é aquele que pega essa produção, pega essa pauta e vai para a rua para gravar, para fazer as entrevistas, que também é jornalista, assim como o produtor. Existem os editores, que muitas vezes não aparecem nos jornais, mas que são os responsáveis por pegar o conteúdo que o repórter produziu e aí passar a tesoura, né? Porque a gente volta com material grande da rua, então precisa ser resumido para se transformar numa reportagem. Também são jornalistas, assim como os repórteres, como os produtores. E os apresentadores, que também são jornalistas. Fora os chefes, que também são jornalistas. Então, assim, dentro de uma emissora de TV,
Existem jornalistas desempenhando diferentes funções, mas todos são jornalistas, entende? É como, por exemplo, quem trabalha num banco, vamos supor. Existe a pessoa que fica no caixa, a pessoa que fica na gerência, mas todos trabalham no mesmo banco. Dentro de uma emissora de TV é a mesma coisa. Entendi. São jornalistas desempenhando diferentes funções. Muito bem. Então vamos para o nosso segundo bloco, tá? A gente já Tá, volta. joia. Ô, Tiago, eu sempre tive a impressão que quem corria atrás de pauta era o repórter que ficava na rua. Ele também pode, se você está na rua fazendo alguma coisa e vê alguma coisa, você pode, Claro. você tem essa autonomia para fazer a cobertura? Sim, até porque o repórter é o profissional ali da emissora que está na rua. Então ele vai ver muitas coisas, né, acontecendo ali ao redor dele. E sim, é função dele retratar. Quando ele vê algo que valha a pena ser noticiado, comunicar sim. Não quer dizer que tudo que ele vê na rua vá de fato entrar no jornal, mas é uma das funções dele. Pensa, o restante da equipe, produtores, editores e tudo mais, estão dentro de uma redação, estão fechados num espaço. Eles não estão olhando, observando o tempo todo o que está acontecendo na rua. No caso da emissora onde eu trabalho, existem caminhos para que as pessoas possam enviar para a gente os conteúdos. Então, existe aplicativo, WhatsApp, ou mesmo mensagem, ou telefone mesmo, né? Caminhos pela internet hoje que pode falar, de repente, olha, está acontecendo tal problema no meu bairro, estou mandando para vocês darem uma olhada. Isso é um caminho. Mas caso essa pessoa não faça isso, quem é que está na rua? O repórter. Sim. Então, se ele passar por aquele bairro, ou se ele conversar com alguma pessoa na rua e ficar sabendo de uma situação, olha, bairro X está cheio de buraco, a gente precisa dar uma olhadinha nisso. Ou não sei, a fila lá na frente do posto de saúde está gigante e as pessoas estão dizendo que não tem um profissional para atendê-las, ou que os atendimentos estão atrasados, estão fazendo fila para marcar alguma consulta. O repórter viu isso, ele pode sim levar adiante. Entendi. E existe uma escolha, então se todos são jornalistas, você pode escolher, né? Eu só quero ficar na rua ou eu só quero ficar dentro do estúdio. Você fica mais na rua, né? Você faz alguma coisa dentro do estúdio, né? Sim, faço. Mas é você que determina, eu quero só rua, eu quero só estúdio. Não, eu fui contratado para ser repórter, né? E conforme existe a necessidade da empresa, a gente desempenha outras funções, mas não é uma escolha, né? Eu sou um funcionário de uma empresa, então as minhas atribuições vêm da empresa, vêm de cima para baixo, né? Eles falam, ó, isso é função sua. Mas tem Então, isso perfil, que eu né? faço. Tem gente que se sente mais confortável, mais seguro dentro de um estúdio, tem gente que gosta da rua. Mas eu acho que já é mais gosto, né? É uma coisa que a pessoa gosta mais de fazer. Mas também não quer dizer que a pessoa que gosta mais de estúdio vai ficar para sempre dentro de um estúdio. De repente, ela precisa ir para a rua fazer uma reportagem, ou vice-versa, né?
Existem essas situações, mas não é uma escolha. Não é uma escolha. Né? Entendi. Existem gostos. Quem gosta mais de estúdio, quem gosta mais de rua. Você mas gosta de rua? eu gosto bastante das duas coisas. É muito diferente, Tati. Não adianta comparar, sabe? Verdade. São coisas completamente diferentes. Na rua você tem contato com muitas pessoas. É que lá é tudo muito dinâmico, né? Rua, ainda mais ao vivo, tudo rápido, né? Tudo. Mas eu acho legal essa troca. Isso de você estar em vários lugares, conhecer várias pessoas. Eu já fiz muitas coisas na minha profissão que talvez eu nunca fizesse se eu não estivesse trabalhando. Conheci lugares, participei de atrações, vi shows, coisas que talvez se eu tivesse como civil, como psicólogo, você não ia conseguir. ou de folga no dia, não iria fazer. Verdade. Né? Que legal. Quem que te inspira hoje como jornalista? Tati, tanta gente. Eu sou da época da Marília Gabriela. Ela é incrível. Ai, meu sonho é ser entrevistada por ela, porque ela esmiuça. Sim. Entrevistá-la e ser entrevistada por ela, porque ela esmiuça mesmo o convidado, né? E ela aproxima muitas pessoas, né? Ela consegue mesmo, ela tem muitos entrevistados diferentes, mas ela consegue aproximar as pessoas dela. Aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né? De ter essa proximidade. E as pessoas acho que se sentem confortável ali com ela. Mas eu gosto sempre, quando me perguntam de inspirações, eu gosto sempre de falar de pessoas mais próximas. Lógico, existem grandes nomes no jornalismo. William Bonner, a Renata Vasconcelos, que apresentam o Jornal Nacional hoje, eu acho que são grandes nomes. César Tralli, gosto muito da Fátima Bernardes, que eu acho que tem uma facilidade de comunicação, tanto no que é muito sério, quanto no entretenimento também, né? Fez muito tempo jornalismo, apresentou o Encontro por muitos anos. Então, esses grandes nomes são óbvios. Eu gosto de falar de pessoas aqui da região, pessoas com quem eu trabalho ou já trabalhei, porque me inspiram mesmo. Eu sempre gosto de citar essas duas porque acho que elas vão além da reportagem, do jornalismo. Elas são pessoas incríveis, que são a Águida Queiroz e a Marcela Mesquita. A Águida, as duas trabalharam comigo. Hoje não trabalham mais, a Águida já não está nem trabalhando mais em TV no momento, né? Tem um trabalho lindo de internet que ela está tirando de letra. E a Marcela, sim, mudou de emissora, hoje trabalha em outra emissora, apresentadora de jornal também. Mas eu acho que as duas têm facilidade de comunicação muito grandes. E eu admiro pessoas que são o que são. Isso. Sabe? Elas não fingem ser o que não são. Que legal. Elas conversam facilmente sobre qualquer assunto, elas têm carisma e elas são boas pessoas de coração. Eu gosto disso. Pronto. Você se inspirou no pessoal. É aquilo, profissional e pessoal, né? Não tem como separar. Não adianta. Separar. Não tem. Verdade. Vamos para os desafios da profissão. Quais são? Os internos, os externos. Tem muitos desafios. Para pensar. O repórter é um profissional que está na rua todo santo dia. Todo santo dia. Não importa se está calor, se está frio, se está chovendo, se está sol, se está com fome, se está com vontade de ir no banheiro, né? Isso são coisas que a gente tem que lidar todo dia. Todo dia. E a gente está exposto, né? Fora que a gente tem que lidar com pessoas todos os dias. Que já é um desafio. Esse é o principal desafio. Para pensar nisso. Porque você não encontra só gente legal todo dia. Não, a gente não tá legal todo dia. A gente não tá legal todo dia. Mas você, quando vem gravar, não interessa se você tá tendo um dia bom ou um dia ruim. Vai ligar a câmera aqui, você vai desempenhar a tua função. Bonita e ninguém tá vendo meus problemas. Exatamente. Eu a mesma coisa, né? Eu acho que quem trabalha com público em geral, não é só quem tá na frente de câmera, não. Quem tá trabalhando, não sei, uma monitoria num museu, tá recebendo público. Quem tá numa loja atendendo um cliente, quem tá... um professor que tem que lidar com a sala de aula todos os dias, né? É lógico que a gente tem o direito de ficar mal, a gente tem o direito de estar triste, de não estar num bom dia. O que a gente não tem direito é de descontar nos outros quando a gente não está num bom dia. Verdade. Né? Então, Por exemplo, é isso. Desafio assim, vou ter que entrevistar uma pessoa que, putz, pessoalmente você não gosta da pessoa, mas profissionalmente tem que entrevistar. Ou, já entrevistei, ele é muito mal educado. Já. Essas coisas assim acontecem, sim. E aí... Acontece, por exemplo, gente famosa. Você vai entrevistar alguma pessoa famosa. Eu não sei se você já passou por isso. Você fica naquela expectativa, né? Dá aquele nervosinho, principalmente quando você tá ali no comecinho da tua carreira, né? Porque você não sabe o que esperar. E já aconteceu de, por exemplo, gente famosa que eu tava muito nervoso para apresentar,
ter sido muito legal. Eu entrevistei, por exemplo, isso foi por telefone uma vez, bem no comecinho da minha carreira, que eu trabalhava em rádio ainda, entrevistei o Seu Barriga, do Chaves. Sim, sabe? sei. Ele veio fazer uma apresentação aqui na região e eu entrevistei ele por telefone. E, meu, eu cresci assistindo aquilo. Eu também. Eu sou fã demais de Chaves, daqueles que sabem bordão dos personagens e fala durante o dia, sabe? Eu sou muito assim, então imagina o nervosismo que eu tava. Sim. E por telefone, e eu não sabia se eu falava português, se eu falava espanhol, porque ele é mexicano, né? Mas o cara, ele falou em português a entrevista toda, Ai, me que deixou gentileza. super confortável. Foi coisa de meia hora de entrevista por telefone. Aí no final eu falei, olha, não vou repetir aqui, né, que me dá um pouquinho de vergonha. Eu falei pra ele, olha, se você falou em português a entrevista toda, pelo menos na hora de me despedir eu tenho que me esforçar para tentar falar um pouquinho de espanhol. Verdade. Aí eu agradeci em espanhol, nervoso ali na hora, falei, muito obrigado, em vez de muitas gracias. Aí ele riu, ele falou assim, muitas denadas. Ele foi muito fofo. Então, assim, esse é um nervosismo, né? Mas já aconteceu também de você eu chegar, por exemplo, num famoso que eu admirava e não ser bem tratado. Ai, que pena. Aí é uma frustração, né? É frustrante. Puxa vida, perdeu um admirador, né? E de ficar nervoso, de você fazer alguma matéria e não sair, você gaguejar, dar um piriri, sei lá, aconteceu? Tati, no começo é tudo muito difícil. Quando eu entrei para essa emissora onde eu tô hoje, eu fazia muito o Jornal da Noite, eu faço ainda muito o Jornal da Noite, e o tempo de duração dele é menor. Então, não posso prolongar demais. E muitas vezes eles me davam, ó, o seu assunto é tal, você vai entrar ao vivo, você vai ter 1 minuto para falar. 1 minuto não é muito tempo. Aí chegava ali, olha, mudou um pouquinho, você não vai ter mais 1 minuto, 50 segundos, mas é o mesmo assunto, tá? Aí você já fala, meu Deus. E daí na hora de entrar, sei lá, faltando 1 minuto para entrar, Thiago, mudou tudo, você tem 40 segundos. E aí? E aí? Eu recém-chegado na emissora com um nervoso, ele não pode estourar o tempo, você tem que respeitar 40 segundos. Então, no começo, eu atropelava, eu gaguejava, porque você fica naquele nervo de não errar. Mas qual que é o segredo? Esquecer. Esquecer, entendeu? Ou se errar, assume, ó, não, desculpa, não é bem isso. O certo é tal, tal, tal. Isso. E parar de pensar no tempo cronômetro, entendeu? O mais importante é a informação, certo? Lógico que depois o tempo vai passando, você vai aprendendo táticas, técnicas ali, né? De você organizar que informação que é mais importante que eu preciso dar logo de cara, porque essa aqui não pode faltar, o que é complemento, o que pode ficar ali pro rabicho, ali pro finzinho, então, entendeu? Você faz um textinho. O que é gordura, por exemplo? Se der tempo, dá para eu enrolar, ou dá para eu falar mais sobre esse detalhe, mas se eles não entrarem, tudo bem, a informação principal já vai ter sido dada. Sim. Existe um texto, existe um roteiro, mas eu não decoro. Sim, você só entende. Entendeu? Ele. Eu acho que essa é uma outra dica para quem trabalha com isso, porque decorar vai se transformar num robozinho, né? E o público percebe. Percebe? Opa, você percebe. Tem que ser dito, né? Eu preciso entender. Claro, existem situações e situações. Assuntos que talvez eu não domine tanto, que eu preciso ter uma colinha ali. Sim. Ou, de repente, um número de telefone. Você não vai memorizar um número de telefone. Aqueles né? nomes alfabéticos, Meu Deus, né? eu não sei o telefone da minha mãe de cabeça. Vou saber do endereço ou alguma coisa de algum lugar que eu estou mostrando ali numa reportagem. Então, aquilo fica na cola. Sim. Números, né? Comparativo de número. Sim. Ontem mesmo eu entrei ao vivo... Mas o conteúdo em si, você entende o que é. Sim. Né? É o segredo. Entender e trazer da sua maneira. Lógico, você precisa ser um bom comunicador para isso, dominar a tua função, o teu trabalho, para que isso seja feito de uma maneira satisfatória. Mas é o segredo, decorar não é legal. Não é, verdade. Vamos então para o nosso outro bloco. Vamos lá. Volta.
matérias que mexeram com você, assim, com o seu sentimento? Tem uma em específico, essa foi triste demais. Foi um plantão de fim de semana, choveu muito em Campos do Jordão. E lá a cidade toda, morro, né? E teve um desmoronamento de terra. E nesse desmoronamento, 3 pessoas morreram, 3 pessoas da mesma família. Foi a avó e 2 netos, 2 crianças. A gente passou o sábado todo cobrindo isso. E no domingo eu fui pra lá pra cobrir o enterro dessas pessoas. Primeiro que eu detesto cobrir esse tipo de coisa. Segundo que era uma tragédia. E terceiro que eram crianças, fora a idosa, né? Eram 2 crianças, irmãos, filhas do mesmo pai. A gente acompanhou aquilo ali a manhã toda e no fim, eu não sou nada invasivo, sabe, Tati? Eu gosto de respeitar as pessoas porque eu gosto de ser respeitado. Então, estava fazendo a minha função, infelizmente eu fui escalado para cobrir aquele tipo de conteúdo que eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Então fiquei de longe, eu e cinegrafista, e não só a gente, tinham equipes de reportagem de outras emissoras, todo mundo distante. E depois que o pai enterrou os 2 filhos, ele quis conversar com a imprensa. A gente só colocou o microfone e ninguém teve coragem de fazer nenhuma pergunta. Ele desabafou. Porque tu vai perguntar o quê, né, gente? Não tem o que perguntar. Não tem o que perguntar. Ele quis falar. Sim. E a gente gravou. Mas eu me lembro, assim, que era um monte de sonzinho de nariz fungando, sabe, atrás. Porque enquanto ele falava, a gente estava chorando. Eu, meu cinegrafista, outros repórteres, outras pessoas de imprensa. É um depoimento muito pesado, é um depoimento muito triste. 2 vidas que foram interrompidas na infância. Poxa, ninguém deve morrer criança, não é o natural da vida. Então é muito triste você acompanhar tudo aquilo. Aquilo me marcou de uma maneira extremamente pesada, extremamente difícil. Extremamente. Mortes em geral, assim, né? Mas essa situação em específico me marcou demais e eu não desejo que ninguém passe por isso. Mas é um aprendizado de alguma forma. Deve ter... Mexe mesmo, né? Os valores vão mudando, né? Ou reforçando, né? Eu acho que muda a nossa maneira, inclusive, de enxergar a profissão, sabe? Existem conteúdos, existem programas que gostam de explorar esse tipo de situação. Eu não gosto. Eu também não. Né? Respeito quem faça, mas não acho que eles estejam respeitando quem está vivendo a situação. Eu acho desnecessário. Não é a minha linha também, não. Alguma inesquecível, assim? As fofas. Eu gosto de coisa leve, eu gosto de coisa divertida, eu gosto de coisa que informa ao mesmo tempo que entretém, sabe? Então eu sempre brinco na redação, eu falo assim, gente, quando tiver pauta com bicho, com criança, com velhinho, por favor, me coloca, sabe? Quando é pauta pra gente andar de balão, recentemente andei de balão, quando é pauta pra você ver um restaurante que fica a 30 metros do solo, já fiz isso também. Andar de barco, já entrei ao vivo andando de barco, andando de pedalinho, andando de roda gigante, essas coisas eu gosto, sabe? Então elas são leves, você consegue trazer informação de uma maneira diferente, né? Mas tem uma em específico que eu gostei bastante de fazer. Tem 2, vou citar as 2. Uma que eu pensei primeiro foi em Taubaté, que foi... Tem um projeto, não sei se você conhece, chama Selva Viva, já ouviu falar? É um projeto voltado para animais silvestres, em recuperação. A maioria dos bichinhos que estão lá foram trazidos pela Polícia Ambiental, depois de resgates, e eles são cuidados como se fosse num zoológico. E fica aqui em Taubaté. E é aberta a visitação, você pode comprar ingresso, ir lá e visitar. E tem de tudo um pouco. Tem aves, tem mamíferos, tem répteis, tem cobra, tem inseto, tem muita coisa bacana para ver. E eu fui lá para fazer uma matéria em específico que era no inverno, estava muito frio ano passado, e falou, como é que os bichos ficam aquecidos? A gente foi fazer uma matéria para mostrar como eles fazem para todos os bichos ficarem aquecidos. E aí foi uma matéria que ficou grande, né? Porque para cada bicho é uma técnica diferente, né? A temperatura ideal, uma maneira de aquecer. Mas ficou bem informativa e bem divertida, assim. Gravei, inclusive, com uma cobra. Eu mostrei a cobra na minha mão, mostrei a pedra que colocam dentro do aquário dela para ela ficar quentinha. Foi bem legal. E a segunda também tem a ver com bicho, mas essa
Meu interesse foi mais pessoal, né? Eu que levei a sugestão, ela acabou virando uma matéria. Eu gosto muito de cachorro. Eu sou apaixonado por cachorro. Eu vejo no seu Instagram. Então, hoje é aniversário da minha cachorra, inclusive, tá fazendo 15 anos. Tem que fazer festa. Então, 15 anos? 15 anos, menina. Pois é, tá debutante. Tem que ter festinha. E aí essa matéria foi porque eu tinha adotado o meu último cachorro, Aladdin, e ele é deficiente, né? Ele tem uma patinha quebrada porque ele foi atropelado, passou por algumas cirurgias, não conseguiu se adaptar, quebrou o maxilar, quebrou a pata. E ele ficou deficiente, ele não consegue mais colocar a patinha no chão. E ele estava há 2 anos no CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses aqui de Taubaté, e ninguém adotava por 2 motivos. Aliás, por mais de 2, né? Primeiro, porque ele é vira-lata, não é um cachorro de raça. Segundo, porque ele é deficiente. Terceiro, porque ele já é adulto, ele não é um cachorro filhote. E o que mais me chamou a atenção, porque ele é preto. Quando o pessoal da ONG me falou, os pretos nunca são adotados. Sai o amarelinho, sai o branquinho, sai o peludinho, mas os cachorros pretos vão ficando porque ninguém quer. Eu falei, gente, mas não é possível. Até com o animal. Pelo amor de Deus, né? A gente tá vivendo em 2022 e esse tipo de coisa ainda acontece, inaceitável. Primeiro que eu adotei o cachorro na mesma hora, né? Falou assim, não conseguimos dono pra ele. Então, pronto, conseguiram, daqui pra mim que é meu. Nem podia ter um terceiro cachorro, mas levei ele embora. Agora eu tenho 3. E aí quando eu comentei na TV, né, o pessoal falou, meu, isso aí vira uma matéria. E aí eu consegui, dei a sorte da matéria cair pra mim. Então, assim, foi uma matéria que eu fiz... você pode sugerir ainda e a matéria que eu cair pra outra pessoa? Pode. Ai, que pena, né? Pode. Nesse caso, a matéria veio pra mim mesmo. E aí foi quando eu aproveitei para primeiro falar de um assunto que me comoveu e que me incomodou acima de tudo, que foi saber dessa situação dos cães pretos. E segundo que eu pude mostrar o meu cachorro, né, na reportagem. Gravei com ele e tal, e foi feliz demais. Ai, que legal, muito bom. Alguma que você ficou bem desconfortável em cobrir, tirando essa, né, que não foi um desconforto, foi uma tristeza, né, mas teve alguma coisa que você... Por exemplo, quando você entrevista alguém e esse alguém você sente que está falando mentira, como que é? Vocês editam, vocês cortam? Como faz? Depende da situação, né? Se for uma matéria, por exemplo, vou entrevistar um secretário, não sei, de obras que está falando de algum problema ali numa via que nunca é solucionado. E aí o que você vai fazer? A minha função é cutucar o cara, né? Secretário, a gente quer saber qual que é o prazo para essa obra ser concluída, porque as pessoas que moram aqui estão incomodadas com isso, ou quem passa pela rua não está conseguindo passar, fazer seu trajeto, está tendo problema com o carro, e o cara começa a te enrolar, você fala, peraí. Já é a 5ª vez que você volta lá. Peraí, eu tô te perguntando isso, né? Às vezes as pessoas fogem. Aí você dá uma espremidinha, assim. É complicado, né? Porque o jornalista, ele não pode simplesmente fazer a pergunta e não prestar atenção na resposta, porque às vezes o seu entrevistado respondeu, você perguntou o cara respondeu Z. Ou ele respondeu uma coisa que dá para perguntar uma outra coisa bem importante também. Tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado. Então, você percebeu que a pessoa está querendo te fazer de boba, você insiste, né? Se for um assunto relevante. Agora, se for um assunto bobo, sei lá, vou fazer um povo fala é quando o jornalista pega pessoas aleatórias ali na rua para falar de um determinado assunto. E, não sei, estou fazendo uma matéria para falar que está fazendo frio demais. Aí você pega uma pessoa que não é algo tão relevante assim, né? Mas que chama atenção, se torna importante porque se torna algo comentado pelas pessoas. Nossa, está muito frio e virou assunto da semana, né? Então você vai fazer uma matéria sobre tá frio demais. E você pega uma pessoa ali aleatória que falou alguma groselha. Você simplesmente corta, não usa. Agora, se for ao vivo... se for ao vivo, você dá uma rebolada ali. E aí, a função de ator atua nessa hora, né? Você vai ter que dar uma improvisada. A função do ator, na verdade, é o improviso. Falou bem. Eu trabalhei muitos anos aqui em Taubaté, no sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu era parte do elenco ali do Museu Monteiro Lobato. E a gente vivia os personagens o tempo todo, né? Não era assim só na hora de apresentar um teatro. Então, eu fazia Pedrinho. Eu era o Pedrinho do tempo todo. Isso foi... entre idas e vindas por quase 5 anos. Comecei em 2009 e fui até 2014. Então com certeza é de lá. Porque eu já levava meus filhos lá. Então? E tinha um menininho bonitinho. Era você! Não sei se sou tão menininho e tão bonitinho, mas... É sim, gente, não é? Olha que belezinha. Mas eu comecei com os meus 20 aninhos lá. Que legal. Você e aí a gente... Pedrinho. Claro, gente. Olha o Maisinho. Mas era isso, né? A gente tinha que improvisar o tempo todo, porque a gente recebe pessoas dos mais variados lugares
e você tem que agir como Ainda mais personagem. criança fala umas coisas, né? Então acho que ali me deu uma bagagem de improviso bem interessante, assim, que eu uso até hoje no jornalismo. Já aconteceu de menina, eu pegar uma pessoa aleatória para conversar ao vivo comigo e a pessoa fugir, porque tava com vergonha. O que você faz? Você agarrei a moça, tentei ganhar na simpatia, né? Peraí, era o fim de ano, ela tava comprando na véspera de Natal e tal. E aí ela, quando viram que eu entrei ao vivo, a loja tava cheia. Foi a gente começar, que todo mundo sumiu. Ficou uma pessoa só na loja, eu falei, preciso conversar com ela, não vai ter jeito de fugir, é a minha única opção. E eu comecei a falar, ela foi respondendo, mas foi andando, e eu ia andando atrás. Eu peguei, botei a mão no ombro e falei, aí me responde. Ela... Eu falava, né, você tá comprando presente pra você ou pra alguém? Ah, não, é presente. Eu, tá, mas é pra quem? Ah, umas coisinhas só que eu preciso. Eu falei, mas pra quem que é? Ah, não, é segredo. Eu falei, tentei, e depois tentei ganhar na simpatia, né? Eu falei, bom, vocês viram, né? Tá fazendo mistério aqui, vai ver que é presente de amigo secreto pra alguém que ela não pode contar pra quem que é. Aí você vai querendo ser criativo. Você vai improvisando, não tem jeito. Entrando na brincadeira. E você já foi, não sei se maltratado, mas já fizeram um descaso com você? Já. Porque a gente vê a emissora, né, que você trabalha, tá sofrendo algumas... ataques. E aconteceu isso com você aqui já? Já. Mais de uma vez. Ao vivo? Ao vivo não me lembro, Tati. Ao vivo acho que comigo não. Mas diretamente com colega, você, sim. Ou por conta da emissora? Que desconta muito, na verdade, né? Sim. Como que foi esse ataque com você? Não, por minha causa não. Inclusive os ataques todos que acontecem não são por causa do profissional que está ali. Como que aconteceu? Foi por conta da emissora? Foi por conta da emissora, sim. Mas como foi? Pode contar? Ataque de xingar mesmo. Nunca cheguei a ser agredido fisicamente. Isso comigo nunca aconteceu, embora já tenha acontecido com pessoas que eu conheço. Mas comigo nunca aconteceu. Eu tô trabalhando, né, Tati? Tô trabalhando. Independente de minha posição ou dos meus pensamentos sobre qualquer assunto, seja ele político ou qualquer outro. Né? Normalmente os ataques que acontecem são por desavenças políticas. Né? Eu condeno qualquer tipo de situação parecida com isso. Eu acho que não resolve, pelo contrário, só cria outro problema. Pra quê? Que nem brigar por futebol, porque ele é amarelo, porque ele é azul, porque ele... E sabe, eu costumo fazer uma metáfora, né, para entenderem essa situação. O jornalista é a pessoa que está ali na frente da TV, independente de emissora, tá? Sendo a minha ou qualquer outra. É o cara que está na frente da TV, ou que está no microfone do rádio, ou que está escrevendo um texto para um jornal, para um blog, ou para qualquer lugar que seja. Ele está trazendo notícias, né? Exceto exceções, e existem, lógico, né? Que trabalham com mentiras, ou com fake news, ou com interesses pessoais, né? Isso é um caso à parte. Mas normalmente o jornalismo sério, ele apura informações, ele vai atrás de conteúdo, e ele traz sempre as duas versões, exceto quando um dos lados não quer falar sobre, né? Então daí a gente fala, a gente procurou falando de tal que não quis comentar o assunto, né? Mas os dois lados, ou os três, ou quantos forem, sempre são procurados. Então a informação, no fim das contas, ela foi apurada para que ela fosse posta ali no ar. Então, é como se fosse você atacar o carteiro porque ele está trazendo a tua correspondência. O boleto do cartão de crédito. Ele está entregando o teu cartão. Exatamente. Você dá um soco na cara do carteiro porque ele está trazendo a tua fatura do cartão. Analogia. É basicamente a mesma coisa. Realmente. Você está atacando o jornalista porque ele está trazendo uma notícia. Exatamente. Se você está retalhando a emissora, qualquer coisa, não compra, não assiste, Exato. não liga a televisão. Exato. Vai consumir informação de outro lugar. Exatamente. O que a pessoa tem a ver, não é verdade? É o que eu penso. É o que eu penso e falo, inclusive, para as pessoas que vêm com esse tipo de ataque. Também acho assim, também penso. Você fala que já estourou o tempo, vamos para o nosso próximo bloco, tá? A gente já volta. Você falou que apura, né, a informação.
Aí chega a informação pra você, ok, você apurou, tá tudo certo. Só que lá na hora, você vê que não é nada daquilo. Já aconteceu? Já. Você tem um jeito de falar assim, não vou gravar. Sim. Aí você Imagina. avisa lá e fala, ó, não vai virar pauta porque é tudo mentira. Ou você mesmo assim tem que entregar. Ou mudar o foco. Às vezes isso é possível também, né? Também tem outro jargão no jornalismo que dizem não seja filho da pauta. Boa. O que é não ser o filho da pauta? Às vezes você pega uma pauta que está te encaminhando para determinada direção. E quando você chega, acontece isso que você disse. Não era exatamente aquilo, né? E tudo bem, às vezes um evento que disseram que ia bombar, você chega lá, o evento está vazio. Quer dizer que a pauta caiu? Não necessariamente, você pode tentar criar alguma outra coisa ali em cima. Ou existem casos também que você chega, não sei, fizeram uma reclamação de que o parque, não sei de qual cidade, está totalmente abandonado, está sujo, está quebrado, e você chega lá e o parque está limpo. E aí? Não tem o que fazer. Aí não dá. Aí você caça alguma coisa ali, aí você muda o foco mesmo. Ou muda o foco, ou cai faz. com a pauta, né? Já aconteceu de repente chegar num lugar que falava, ó, tá destruído, tá horrível. E eu chegar e falar, gente, não tem nada disso. Tá ok, tá certo, é isso aqui. E aí não tem o que fazer. Uma perguntinha polêmica. Existe matéria paga? Existe. Na vanguarda não. Mas existe. Não existe, porque é uma posição deles, eles não fazem. Isso. Tá. Mas aí se for pagar, paga-se em comercial, paga-se em outras coisas. São departamentos diferentes. Isso em qualquer emissora, na verdade, né? Existe o departamento comercial e o departamento de jornalismo. Eles existem dentro da mesma emissora, mas eles são separados, né? Então na emissora onde eu estou hoje, não existe isso. Você isso. faz uma cobertura de um evento público, porque é formação de utilidade pública. Exato. Mas se for uma matéria em evento fechado, por exemplo, evento que leva bilheteria, isso não é pago. Isso também Nada eles entendem é pago. como utilidade pública. Sim. Entendi. E aí se alguém inaugurou alguma coisa aqui, porque às vezes tem, acho que foi você que fez a Casa dos Bonecos esses dias aqui em Caçapava? Não. Alguém fez, aí eu pensei, será que eles que procuram a emissora, para a emissora ir lá? Tem os dois caminhos, mas em nenhum os dois caminhos são ou a emissora descobre de alguma maneira, porque gerou um buzz na internet, porque soube através de algum contato e vai até aquela pessoa e fala, ó, queremos gravar uma matéria com você, ou vice-versa, a pessoa entra em contato e fala, olha, eu tenho um trabalho XYZ, eu tenho um espaço tal, e acho que caberia numa matéria. E aí, se no fim das contas a produção debater com a nossa chefia e chegar à conclusão de que sim, vale uma reportagem, a gente vai e faz. Mas em momento nenhum isso é pago. Em momento nenhum a pessoa precisa pagar. Já aconteceu de ligar, o produtor ligar e falar, olha, você tem um salão de cabeleireiro e a gente quer gravar uma matéria porque a gente está falando sobre a alta no mercado da estética. Você topa gravar com a gente? E a pessoa fala, tem que pagar? Né? Porque gera realmente essa dúvida. Sim, não tem que pagar. Quando a empresa procura. No jornalismo então, não tem. se quem está assistindo tem demanda, tem sugestões pelo aplicativo, pelo e-mail, pode entrar passar em contato. E Não quer dizer que tudo vai ser feito, né? Mas é avaliado. Tudo é avaliado. Certo. Mas existem outros produtos, outros tipos de conteúdo que são isso que você disse. A pessoa paga para ter uma matéria sobre o negócio dela. Na emissora onde eu estou, isso não existe, pelo menos não atualmente, tá? E não existiu durante todo o período em que eu estou lá. Mas existem em outras emissoras, em outros tipos de veículos também. Revista que você paga e aí a revista coloca uma matéria sobre o teu perfil, sobre o teu trabalho, isso existe. Sim. Mitos e verdades. Quais são? Que você sempre ouve é mito. Que eu sempre ouço que é mito. Me pegou agora, hein? O que é mito? Mito que todo jornalista é sério, só pode andar na linha, só tem que ter aquele perfil sóbrio. Sabe aquela coisa de que você tem que viver como se você estivesse sempre numa bancada de jornal? Mito. Talvez Mito. fosse assim antes, né? Antes as mulheres não podiam usar esmalte escuro. Eu sou filha da televisão, né? Eu assisto muito, consumia Sim. muito. E eu lembro, homem não podia usar barba, hoje já Sim, liberou. sim. As mulheres de anel, brinco. Eu acho que a Não internet podia. ela facilitou muito isso, né? Porque hoje em dia todo mundo produz conteúdo. Para TV ou não para TV, tanto faz, mas produz conteúdo. E nessa,
você acaba tendo mais liberdade, né? E aquela questão de proximidade que você falou, que a gente conversou lá desde o início. O informal aproxima, né? Sim. Quer dizer, porque eu sou jornalista, eu não posso ir pra academia usando meu tênis pink. Pois é. Entendeu? Claro Não que tem nada a posso, ver. imagina. Outro mito é que jornalista não pode opinar sobre algum assunto polêmico. Essa seria a minha próxima pergunta. O jornalista, Boris Casoy faz muito isso, né? Faz. Ele dá a notícia e depois ele dá a opinião dele. Tem algumas linhas que falam que não. O jornalista tem que dar a opinião nua e crua, sem emitir nem semblante de que gostou ou não gostou, né? A opinião não pode ser dita em nenhuma forma de expressão. Verdade ou mentira? Ou é a critério? Depende do formato, depende do veículo onde você trabalha. Isso pode ser uma determinação da empresa, por exemplo, né? Mas eu acho que antes de ser um profissional, o jornalista, ele é um ser humano, ele é um cidadão. Ele faz parte da sociedade, ele está incluso naquele todo e ele vive tudo aquilo. Lógico, não é sobre tudo que você precisa dar a sua opinião, né? Aí entra um outro quesito que é bom senso, entende? Mas eu não vejo problema nenhum em você saber opinar. Se você não ofender ninguém e se você souber dar aquilo de uma maneira que você... vai contribuir. Que vá somar, perfeito. É isso. Se não, não. Entendeu? Então lá você tem liberdade para você dar a informação e depois a sua opinião. Sim. Aí você que escolhe se você quer fazer isso. Exato, exato. Existem situações que são óbvias também de que lado você vai ficar, né, Tati? Vamos supor, aquele exemplo que eu dei, você pega uma UBS, um posto de saúde que está com uma fila gigantesca e a população está esperando há 2 meses por uma consulta que nunca chega. E que é recorrente. Você vai comprar ao lado de quem? Exatamente. Entendeu? Então, assim, é óbvio que você vai achar aquilo um absurdo. É óbvio que você vai achar aquilo uma coisa bizarra que você não pode aceitar. Mas isso não é porque você é jornalista, porque você tem um grau de formação. Isso é porque você é cidadão. Exatamente. Não é? Exatamente. Você já foi processado? Não. Você pode ser processado? Ou se alguma informação que você passar que o dono de não sei onde não gostou. Todo mundo pode ser processado, né? E por besteira, né? Por besteira. Eu digo que o povo tá tão chato de mimimi que se a gente falar que a gente tem intolerância a leite, a vaca processa a gente. Tipo isso. Porque é um povo chato, Todo né? mundo pode ser processado, mas isso não é porque eu sou jornalista. Isso se eu, ou você, ou qualquer pessoa que estiver assistindo a gente fizer um comentário numa rede social que for desrespeitoso, que denegrir a imagem de alguém, que desmerecer o trabalho ou a estima de alguém, isso cabe um processo, né? Se vai ser efetuado, se não, são outros 500, mas que pode ser processado, pode, né? Entendi, mas comigo agora, nunca aconteceu. Nem pelas opiniões, nem por nada. Não, e pretendo manter assim. Verdade. Tem mais coisas para falar, mitos e verdades? Acho que principais esses. Verdade é que um jornalista, isso é verdade, jornalista também se cansa. Também se cansa. E que não pode trabalho, escolher a né? matéria, pode sugerir, Sim. né? As pessoas pensam que o trabalho de jornalista é só quando ele em TV, né? Que é onde eu trabalho, que é só quando ele está aparecendo. Não, gente, os bastidores, eu apareço gente. por 2, 3 minutos na TV. Eu trabalho por 7, 8 horas por dia, né? Que nem aqui. Trabalha só de quarta-feira. Eu monto o estúdio, eu desmonto, eu edito, eu faço o layout da edição. Exatamente. O Daniel que edita, ele executa, mas eu faço a produção, pós-produção. Sentar aqui para gravar é 1, 2 horas do seu trabalho. Isso aqui não é nada. O restante trabalha pra caramba. É isso mesmo. E às vezes o trabalho psicológico, né, o esforço mental, o esforço intelectual, ele cansa até mais do que se fosse um Muito esforço mais. físico. E é o que você falou, eu tô ligado o tempo todo você tá falando, eu não perco o que você fala. Então, assim, eu tô energeticamente inteira Sim. para você. Então, Sim. é um cansaço. E é mesmo. difícil porque você precisa ser um generalista. Eu não sou um repórter especializado em um segmento, esporte, por exemplo. Eu não falo só de esporte, eu falo Mas de você esporte. pode escolher esse Mas eu segmento, falo, posso, se quisesse. mas atualmente a minha função é geral. Então um dia eu vou falar de esporte, outro de política, outro de economia, outro de comportamento, outro do cachorro, outro da morte do menino, entendeu? São assuntos genéricos, eu preciso dominar um pouco de tudo. E o que eu não dominar, eu preciso correr atrás. Exatamente. E, por exemplo, aí tem vários jornalistas lá que fazem o que você faz e todos, teóricos, entendem que ganham a mesma coisa. Mas, às vezes, um aparece mais que o outro.
Isso por quê? Por habilidade, porque tem muita pauta e aí é o que dá, é horário? Não tem uma regra. Não tem. Não tem uma regra. Porque eu tenho essa impressão, você também tem essa coisa de que É que às vezes, por exemplo, recentemente eu peguei uma cobertura considerada grande que foi Corpus Christi em Campos do Jordão. Por que que eu fui para lá? Porque é o feriado que é considerado a abertura da temporada de inverno. Então é um assunto de grande repercussão. Nesse dia em específico, eu entrei para tudo quanto é jornal, várias vezes ao vivo, né? Fiz muita reportagem. Então pode dar a impressão de que eu estou aparecendo mais do que os outros, mas foi nesse dia. Entendi. Né? No dia seguinte, o fulano pegou um outro assunto que tem mais visibilidade do que o que eu estou cobrindo. Então ele aparece mais do que eu, mas não tem uma regra. Claro. E ter que esperar. Você vai entrevistar lá o fulano de tal e você fica lá 3 horas esperando. Acontece? Acontece, sim. Esperar um evento para começar, não sei, governador vem fazer uma visita porque ele vai fazer a entrega de um hospital na cidade. E aí você tem que ficar lá esperando ele chegar, né? Você não vai poder ir embora antes disso acontecer. Sim, a espera acontece. Por falar, ia lá, tá lá na televisão, vida fácil, glamour. O glamour. Glamour, quando eu era assessora de eventos também, ela vive maquiada nas festas comendo bem, um falso glamour, porque rala peão igual a todo mundo, né? O pessoal vê as pingas que você bebe, mas não vê os tombos que você toma, né? Exatamente, é isso aí. Vamos então para o nosso finalzinho, dar dicas ali, ó, para quem está começando a faculdade. Vamos lá. Gente, primeiro de tudo, se vocês querem algo, acreditem, corram atrás. Nada cai do céu, ultimamente nem chuva, né? Nem chuva tá caindo do céu. Então, minha gente, primeiro de tudo, se vocês têm convicção, façam. E não se deixem abalar por gente que vier jogar água fria em vocês. Por quê? Isso vai acontecer muito. Muito, o tempo todo, independente de área, não precisa ser na minha não, em jornalismo, tá? Vai ter muito mais gente para te desmerecer do que para incentivar você. E isso é porque as pessoas, elas gostam de apontar o dedo umas nas caras das outras, né? Isso é muito triste. Ou seja, não seja esse cara, não seja essa pessoa. Seja um incentivador e busque. Às vezes, o caminho que a gente determinou lá no início, ele não é o que a gente segue pro resto da vida. Eu não falei que eu queria começar sendo um chiquitito? Não fui chiquitito, apesar de ter trabalhado com uns anos depois. A gente trabalhou junto. Mas eu cresci acreditando que eu iria trabalhar em TV. Pensei que eu ia começar a fazer novela. Não fiz novela, mas fiz jornal, entendeu? Porque eu queria trabalhar com isso. Então, o importante é você entender que a vida não é uma linha reta. A vida tem subidas e descidas, a vida é assim. A vida é assim, né? A gente sobe, desce, faz curva, volta 3 passos, volta 5 casas, vai para frente, vai para trás e vai encontrando os nossos caminhos. Às vezes aquilo que a gente planejou não é exatamente o que sai no final das contas, mas sempre tem uma oportunidade, sempre tem um caminho para seguir. Acredite em você. Não ouça tanto as críticas assim, se elas forem para te ajudar a construir alguma coisa, beleza, se não, entra por um lado, sai pelo outro. E acima de tudo, confie no teu taco e corra atrás. E se puder, ajude as outras pessoas a fazerem o mesmo. O mundo já tem crítico demais, já está chato demais, incentive as pessoas. Isso. E quem critica é quem não faz. Porque quem está fazendo não critica, incentiva. Porque não tem tempo para isso. Não tem nem tempo para olhar para você. Porque está ocupado demais trabalhando. Demais com a própria vida. Porque se tem alguém, eu tinha um chefe maravilhoso que ele falava assim, eu vou dar um gato para a Patrícia. Ah, por quê? Porque ela está cuidando da vida dos outros, eu vou dar um gato que ela vai ter a vida dela e as 7 vidas do gato para cuidar. Eu nunca mais esqueci isso. Então, você está tomando a conta da vida do outro, né? Porque não está tendo tempo de cuidar da própria vida, não é verdade? E é coisa chata, né? Coisa a gente repete isso tantas vezes, todo mundo fala a mesma coisa. Mas, enfim, se a gente não cuidar a vida dos outros, a gente não vai conseguir mudar, a gente tem que mudar a nossa, né? Então, é isso. Se tem outra pessoa apontando o dedo na tua cara, vira a cara de lado e vai para outra direção. É isso mesmo, beijinho no ombro dessa pessoa. E é isso. É isso mesmo. Alguma coisa mais importante você quer falar? Quer deixar de recado, de mensagem? Eu quero só agradecer o convite. Estou adorando estar aqui. Muito obrigado por me receber. Adorei seu tênis amarelo. Né? Eu vou procurar um assim também. A gente vai malhar junto. Logo, logo a gente vai se encontrar na academia com tênis amarelo, que dessa cor ainda não tem. Ainda. Eu vou lhe dar um presentinho. Eu espero que você goste. Muito obrigado. Posso abrir?
Bora, tem que abrir. Já? Opa! Então vamos lá. Deixa eu Senão o povo dizer fica até- curioso, né? Exatamente. Como assim? Ah, já gostei. Ah lá, viu? Já gostei. Ganhei uma canequinha. Linda, inclusive. A vida é assim. A vida é assim. A vida é melhor com café, que é o que eu vou colocar nessa caneca. Opa, é isso aí. Obrigado, Tiago, Tati, eu que adorei. agradeço. Sabe quem faz? É a Brenda, aqui de Caçapava. Artes Brenda? personalizadas, ela que faz. Olha que barato, gente. R$25 essa caneca e R$35 essa. Se aumentou hoje, tá 40 e 35, mas vale Fica a pena, dica né? do trabalho da Brenda. É, de Brenda, Caçapava. não conhecia ainda, mas gostei, viu? Obrigado. Lindo. E ela vende assim de pouquinho, não precisa comprar de muito, não. Pode É, comprar só uma só. É. É bom pra presente, né? Bom para presente final de ano, confraternização, empresa, por aí vai. Aniversário, na dúvida dá uma caneca, todo mundo bebe Todo alguma mundo coisa. gosta, exatamente. Muito grata por estar aqui que compartilhando seu agradeço. conhecimento. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Espero que essa entrevista possa incentivar você, agregar, que é só para contribuir mesmo, né? E lembrando, se tiver uma história interessante, engraçada, polêmica, uma profissão inusitada, que sofre tabu porque não tem conhecimento, né? Sim. Vem aqui, manda um inbox que vai aparecer aqui embaixo nas redes sociais, manda a sua história e a gente coloca na pauta, para não ser só filhos da pauta. Exatamente. Gostei, vou plagiar. Pode usar, é seu. E a gente traz você aqui para contribuir, porque a vida é assim, né? A vida é assim. Muito grata, viu? Eu que agradeço. Gente, um beijo, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.